Olá, bom dia, boa tarde, meus amores do quinto ano. Tudo bom com vocês? Como foi o final de semana? Tudo bem? Junto com a família? Em casa, por favor, porque nós estamos em um momento crucial para que esse problema, ou aumente ou diminua, e estamos pedindo a Deus e torcendo para que isso passe rápido. Leve o meu abraço aos responsáveis de vocês, as mães, com muito carinho pelo Dia das Mães. Uma pena que eu não pude dar um abraço em cada uma, mas não faltará oportunidade. Hoje a nossa aula é no livro de português, página 82, a partir do número 10. A partir do número 10, vamos pôr a data, por favor. Vamos lá. Isso, ponham a data. Fiquem em um cantinho da sua casa, onde você tenha acesso aos vídeos ou aos áudios. Pegue o seu material, o seu lápis, a sua borracha, o seu caderno, um rascunho e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos continuar, as atividades complementares do nosso livro de português. Para isso, nós vamos precisar de fazer a leitura desse texto, O Recalcitrante, de Carlos Drummond de Andrade. E o que acontece? Como já expliquei para vocês anteriormente, as nossas aulas, se nós estivéssemos normalmente, não seria dessa maneira que essas atividades seriam trabalhadas. Nós íamos formar grupos, para cada grupo apresentar um texto, bastante diferente do que vai ter que ser realizado nesse momento. Mas o pedagógico, na verdade, não vai fugir. O que é isso, professora? As orientações, as explicações. Eu busquei esse texto porque ele não está no seu livro, mas as perguntas são todas relacionadas a esse texto. Então, eu busquei o melhor que eu encontrei. Não encontrei esse texto com imagens, com desenhos animados. Nós vamos realmente precisar fazer a leitura desse texto. É um texto de Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos maiores poetas brasileiros. Ele é grande, a gente pode fazer visualmente uma análise e perceber que se trata de um diálogo. Vejam só, está aparecendo aqui bastante travessões. Então, a gente vai perceber que tem alguém conversando com alguém. Eu já li esse texto, já fiz a leitura 2 vezes. Você também precisa fazer 2 vezes, no mínimo, essa leitura. A primeira, para você tomar conhecimento de acentuação, pontuação. A segunda, você já vai perceber a conversa entre os personagens. Tudo bom? E também uma outra informação sobre esse texto é que ele é uma crônica. E aí, o que nós entendemos, sobre esse texto ser uma crônica? O que é? A crônica, ela é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Lembrando a vocês que há uma diferença, eu falei que a crônica é um gênero textual. Gênero textual é uma situação. E tipos textuais é uma outra situação. Ou seja, tipo textual é a forma como um texto se apresenta. E as mais usadas são a narração, descrição, dissertação. Nós estamos falando sobre narração. Lembram que na aula passada eu falei com vocês sobre narração, sobre tudo que envolve uma narrativa, personagem, espaço? Pois bem, aqui nós vamos ver esse texto, ele é uma crônica, que é um tipo de gênero textual. Gênero textual pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser uma crônica, como é o caso do nosso texto, pode ser contos de fada, fábulas, lendas e outros. Quanto que tipo textual é
a forma como esse texto se apresenta. No caso, nós estamos vendo sobre narração, narrativas. Em geral, os assuntos abordados são voltados ao cotidiano das cidades. Como vocês podem perceber, esse fato que vai ser narrado em todo esse texto é um fato comum, né? As grandes cidades, provavelmente vocês já perceberam, já vivenciaram, ouviram falar de algum fato parecido, porque aí acontece um atrito entre um cobrador de um ônibus e um passageiro. O passageiro, por sua vez, não quer obedecer normas, enquanto que o cobrador gostaria, né, procura fazer com que ele compreenda que todas as normas devem ser seguidas. Então, nós vamos ver esse desfecho através desse texto. Preciso que vocês façam a leitura 2 vezes. Para a gente começar a nossa aula, você já deve ter tido acesso àquela folha com as orientações. Então, faça a correção e logo após você venha e realize a leitura desse texto. Faça o seguinte, vamos combinar comigo aqui para ficar tudo legal. Nós vamos parar a aula, você vai parar a aula e faça 2 vezes a leitura. E aí, sinaliza quais são os personagens que aparecem no texto, onde eles estão. Um exemplo aqui, olha. O trocador é uma pessoa que está nessa história. Então, você vai lá, marca direitinho. Tem mais alguém? Com quem ele está falando? Ah, tem um moço aqui, ó, o moço. Marca lá também. E aí você vai percebendo, vai desenhando na sua cabeça, de forma mais clara, o desenrolar dessa atividade, desse texto todo, o que ele está querendo nos transmitir. Lembrando para vocês que a crônica é um gênero textual. Existem outros gêneros? Sim, romance, a novela, né? São gêneros textuais. Tipo textual, que tipo de texto é esse? É uma narrativa. Alguém está narrando essa história. Legal? Assim que você acabar de fazer a leitura, nós vamos para o exercício 10. Também gostaria de explicar a vocês que a nossa aula vai ser uma aula dupla. O que é uma aula dupla? Antes de eu explicar para vocês o que é essa aula dupla, eu gostaria de explicar o porquê que ela vai ser aplicada nesse momento agora, hoje e talvez a próxima de português apenas. Porque nós estamos fazendo essas atividades complementares, são todas revisões dos conteúdos dados nesse período todo do nosso livro, esse livro 1 que nós estamos encerrando. Para que a gente não passe correndo por elas, então, como que eu vou fazer? Eu vou explicar para você, vou dar um período de tempo e volto para fazer a correção na mesma aula. Então, na terça-feira, você não vai precisar fazer a correção. Com isso, vocês vão ganhar um pouquinho de tempo, né, e menos cansaço para poder participar da aula de matemática, que eu já vou avisando, é a aula. Preparem os jogos que já vai começar a aula de matemática amanhã. E eu preciso de ganhar esse tempo para você estar mais tranquilo, para você poder participar. Então, essa aula dupla consiste nisso. Eu vou explicar toda a matéria e imediatamente, né, ao tempo que vocês vão terminar aí, a gente já volta com a correção. Porque como é revisão, não é um assunto novo, eu não vou deixar vocês esperar um outro dia para fazer isso. Não, porque é revisão, apenas porque é revisão. Tá? Sigam direitinho as coordenadas quando eu falar que é no caderno, quantas linhas que precisa pular como sugestão, e vamos dar início à nossa primeira atividade, que é o número 10. Ouça atentamente a leitura do texto recalcitrante, parte 1. A parte 1 e a parte 2 eu juntei, anexei um texto só, porque senão eu teria que dar um texto para vocês, metade desse texto hoje e metade na outra aula. Ia ficar muito chato, desgastante e cansativo.
Letra A. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras escolhidas no quadro. Observem que aqui tem duas situações. Vocês vão reescrever as frases, tá? E depois substituir. O que é substituir? Trocar. Essas são as duas coordenadas principais para o nosso exercício. Vou repetir. Vocês vão reescrever as frases. Quais frases? Essa aqui 1, essa 2, 3 e o 4. Essas 4 frases, vocês deverão reescrevê-las, trocando, substituindo as palavras em negrito por outras com o mesmo significado do quadro. Vou pegar essa primeira e vou explicar para vocês. Daquele passageiro, escanchado placidamente no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo no piso do ônibus a microfigura de uma piscina. E aí eu vou pegar essas duas palavrinhas e vou trocar por uma ou outra daqui de cima, desse quadrinho. Faz de conta que eu não estou focado na minha aula. Eu vou trocar pela essa palavra aqui, censurar. E aí ficaria dessa forma. Daquele passageiro, censurar no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo no piso do ônibus a microfigura de uma piscina. Está correto, gente? Lógico que não. A frase ficou sem sentido. Então, eu vou buscar uma palavra ou duas palavras que combinem. E não esquecendo de dar um tracinho em qual você já usou para não se confundir. E nesse momento, crianças, vocês têm que fazer essa questão aqui no caderno, cabeçalho, né? Cabeçalho, número 10, letra A e o tópico 1. Aí você vai colocar. Tem que escrever a frase toda nesse exercício, tá bom? Nesse precisa, porque se você colocar só a palavrinha, vai ficar sem sentido o seu exercício. Porque aqui está falando assim, ó, o enunciado está pedindo, reescreva as frases. Vamos lá, animados? Vamos embora, animação, animação, animação. Então, você vai trocar. Daquele passageiro, vamos pensar qual palavra que pode combinar aqui. Daquele passageiro escanchado, de pernas abertas, tranquilamente, porque placidamente significa isso, tranquilamente. Então, nós vamos utilizar duas expressões aqui de cima. Escanchado, eu posso trocar por pernas abertas e placidamente, tranquilamente. Ficaria da seguinte forma. Daquele passageiro de pernas abertas, tranquilamente, no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo no piso do ônibus a microfigura de uma piscina. Estão percebendo como é que deu significado? Vocês pulem aqui para fazer cada frase dessa 4 linhas. 4 linhas. Vou explicar todas as frases. Você pause o vídeo e realize para depois fazer a correção. A segunda, o moço, pois ostentava barba e cabeleira amazônica, sinais indiscutíveis de mocidade, nem te ligo. Pois bem, agora eu vou fazer a troca também de qual palavra? Ostentava. Como é que ficará? Qual palavrinha de cima eu vou poder utilizar? Ostentar, eu não posso mais usar tranquilamente, nem de pernas abertas. Será que ostentar? Poxa, eu estou ostentando um relógio de ouro. Olha aqui. Será que ostentar é a mesma coisa que cobrador? Não, muito bem. Ostentar, será que é a mesma coisa que um ônibus? Não. Então, você vai eliminando algumas possibilidades e vai ficar fácil você encontrar a resposta. Vá eliminando, por favor. Então, nós já vimos que não é ônibus, não é de pernas abertas, não é tranquilamente. Ai, professora, vai levar muito tempo.
É assim que a gente realiza uma atividade. Para que aconteça, para que ocorra o aprendizado, sim, precisa de algumas situações, atitudes um pouco mais demoradas. A terceira frase. Estava cansado de advertir passageiros que não aprendem a viajar no coletivo. Bom, ele estava cansado de advertir, de criticar, mas não tem essa palavra lá em cima. Censurar, tá? Eu vou censurar passageiros que não aprendem a viajar no coletivo. O que é o coletivo? Será que é o incômodo? Será que é o que exibia? Se você já arriscou 3 ou 4 palavras, já fica menor a quantidade para você poder completar aqui. Nessa terceira, são 2 respostas, 2 palavras que vocês precisam trocar. Beleza? A quarta. O trocador esfregou as mãos no rosto em gesto de enfado e desânimo diante da situação tantas vezes enfrentada e murmurou. Então, aqui eu já preciso trocar 3 palavras. Trocador, enfado e murmurou. Se você já marcou várias palavrinhas lá em cima, só deve ter sobrado 3. E essas 3 são as 3 que você vai fazer também a troca aqui. Não esquecendo que tem que ser a frase toda. Nesse momento aqui, nesse número 10, na letra A, 1, 2, 3 e 4, você precisa sim copiar a frase toda, trocando as palavrinhas por alguma palavra do quadro. Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, pausem o vídeo e, por favor, realizem o exercício. Na letra B, no texto recalcitrante, e aí vai uma dica para vocês, tá? Busquem no dicionário o que significa esse verbete, por favor, para ver o significado. Nós estamos falando tanto em recalcitrante, o que é isso? É uma vitamina? Parece nome de remédio, não é isso? No texto recalcitrante, o autor utiliza várias expressões populares empregadas no sentido figurado. Usando suas próprias palavras, explica o significado das expressões em destaque nos trechos abaixo. Vamos lá. O que são expressões populares, né? De sentido figurado? Expressões populares são aquelas palavras, aquelas situações em que nós falamos, né, no dia a dia, no cotidiano. E nós também aprendemos que existe a norma culta de fala. Eu não posso utilizar um termo comum, muito simplório, para falar com determinadas pessoas. Não é que uma pessoa mereça mais respeito que a outra, não. É que, se a pessoa ocupa um determinado cargo, eu preciso me aproximar dessa pessoa, eu preciso chegar a essa pessoa com uma forma mais educada, mais sutil de me fazer entender. Então, vamos pensar. Se eu vou falar com uma autoridade escolar, com a diretora, por exemplo, aí eu vou falar para ela alguma coisa, fala também, nem te ligo, tô nem aí. Não podemos falar assim. Aliás, não podemos falar assim, na verdade, nem com coleguinha, porque acaba gerando problema, briga, e não é essa a forma correta de se posicionar. Nessa situação do texto aqui, desse exercício, você precisa fazer o quê? Trocar essa palavra, essa expressão que está em negrito, as expressões em negrito, em todos os tópicos, até o 5, e você vai escrever o significado no seu entendimento. Você também vai fazer no caderno essa resposta. Por favor, a letra B também no caderno. Você fez 10 A, 1, 2, 3 e 4. Agora você faz o B, 1, 2, 3, 4 e 5, pulando 4 linhas. E aí vai ficar a primeira. Vou fazer essa primeira de modelo para vocês. O moço, pois, ostentava barba e cabeleira amazônica, sinais indiscutíveis de mocidade. Nem te ligo. Esse nem te ligo significa o quê? Que ele nem dava importância, né? Nem dá importância, tô nem aí. No segundo,
Esses caras são de morte. Nossa, se eles são de morte, é porque eles são pessoas fáceis de conviver? Não, eles são difíceis, né, de você manter uma convivência. E aí, esse significado apenas da expressão em negrito é o que você vai responder à frente. O terceiro, acham que compraram o ônibus e podem fazer dele casa da peste. Ou seja, todo mundo manda, todo mundo faz o que quer, vira uma? Muito bem, você sabe a resposta. O quarto, sabia da experiência própria que passageiro nenhum quer entrar numa fria. Ou seja, nenhum passageiro, independente da situação, quer o quê? Se dar mal, criar problema, não é mesmo? Ninguém quer envolver-se em briga, nessas coisas, em situação nenhuma. O quinto, ficam de camarote espiando o circo pegar fogo. Ficam de camarote espiando o quê? Ver se vai dar alguma treta, né? Alguma bagunça, vai virar uma confusão. Muito bem. Então, respondam apenas trocando a palavra em negrito. Não esqueçam de pular 3 linhas, eu acho que já é o suficiente. Assim que você terminar, volte para fazer a correção. Vamos para o 11. Depois de ouvir a segunda parte do texto recalcitrante, responda. Lembrando a vocês que o texto ele está todo, foi agrupado em um texto só, parte 1 e parte 2. Depois de você fazer toda a leitura do texto, o trocador e o passageiro discutiram se a água que molhava o ônibus era ou não do mar. Ué, da onde que seria então essa água, não é? Vamos ver. A primeira, que argumentos o trocador usou para afirmar que a água era do mar? Então, você vai buscar no texto o que ele alegou, por que ele estava dizendo que a água era do mar? O quê? Esse rapaz estava com algum balde? O que está acontecendo, né? Nós vamos ver pelos trajes do rapaz que ele vinha de um local específico. E por esse ônibus, por passar próximo à praia, né? Ele associou algumas situações. Nessa questão, basta você colocar número 11, letra A, o primeiro tópico e responder. Não precisa copiar a pergunta. Aqui você pode pular 4 linhas. No segundo também, você pode pular 4 linhas. Que argumentos, o segundo agora, o passageiro usou para afirmar que a água não era do mar? Estão observando a troca de conversação entre eles, trocador e passageiro. Isso aqui está dando uma resposta para você lá em cima, uma das primeiras perguntas que nós fizemos. Que argumento o passageiro usou para afirmar que a água não era do mar? Ele falou lá, né? Olhando até para ele, aqui dá para a gente perceber. Ele estava com muito calor, de acordo com a resposta que ele deu. Letra B. Que água pode ser essa que está pingando se não for água do mar? Só se... e agora? Agora chegou numa situação complicada. Bom, se não é água do mar, só então se você... tchananã, considerando a expressão só se na frase acima, o que o trocador estava sugerindo que havia, né, acontecido, que podia estar acontecendo. É até engraçado, não é, crianças? KKKK. Vocês imaginem o que ele está sugerindo. Que esse rapaz estava com alguma situação fisiológica incorreta. Então, faça a leitura que você vai encontrar. Não vale vir colar do meu, hein? Ai, ai, ai. Quem fizer isso, o narizinho vai crescer de Pinóquio. Não pode. Vamos agora para o 12. Aqui também você pode pular 4 linhas, tá? O número 12. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho, relembrar sobre verbos, porque nós vamos entrar falando muito em verbo imperativo. Tudo bem? Bom, vamos relembrar verbos.
tudo bom? Verbos, ele envolve, né, tempo, ele envolve muitas palavrinhas. Vamos começar aqui com uma situação sobre verbos. Vamos lá. Introdução. Na linguagem humana, ela se divide em duas grandes categorias, a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é toda a nossa forma de comunicação. Vou fazer de novo a leitura porque passou um pouco rápido. A linguagem humana, ela se divide em duas grandes categorias, a verbal e a não verbal. Quando a gente fala em linguagem verbal, é toda a forma de comunicação que se manifesta através da palavra, né? Escrita ou oral. A não verbal são todas aquelas formas de comunicação que servem como gestos, imagens e sinais para estabelecer qualquer relação de sentido. Lembram que eu falava para vocês que um gesto, uma imagem pode significar uma frase? Quando a gente tem uma imagem, né? Um desenho de uma pessoa em um hospital fazendo aquele tradicional sentido de silêncio, ali está me transmitindo uma informação? Está. É um tipo de linguagem também. Então, vamos chegar lá no nosso verbo agora. Vamos continuar aqui. Verbo, vamos falar dessa linguagem verbal. Ele vai ser aquela palavrinha que vai nos indicar a ação. Agora, aqui tem uma informação para vocês mais requintada. Entende-se por verbo a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual o falar organiza o seu significado lexical. Evanildo Bechara, isso aqui é de uma gramática que foi retirado, né? Mas é muito complexo para vocês. Vamos entender isso aí, vamos traduzir. Verbo é a palavra cuja essência do significado serve para construir as relações de sentido entre a língua e realidade, tá? E aí eu estou vendo essa árvorezinha, vocês também estão vendo essa árvorezinha de classes gramaticais. Observe que tem um ramo que significa que trabalha apenas verbo, enquanto as outras, substantivo, numeral, pronome, adjetivo, ou seja, esse substantivo vai gerar outras classes, quanto que o verbo, vamos falar que ele é soberano, tudo bom? Agora vamos dar continuidade. Verbo é a palavra, né? Vocês já conhecem essa definição, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, alguma coisa está acontecendo. O estado, alguém está sofrendo aquilo ali, está sentindo alguma coisa. O fenômeno são eventos realizados não pelo ser humano, pela natureza. Então, são esses três. Verbo, ele é o centro, ele é o núcleo da frase, ele é muito importante. Por isso, ouçam, por exemplo. Ouçam é a palavra que pode me dar o norte para que eu possa fazer a compreensão do que está acontecendo. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nessa aula. Observa que tem uma palavra que ela pode ser conjugada. Esse aqui, inclusive, é uma das pessoas verbais. E ela é a palavra que vai dar sentido a todo o restante da minha frase. Quem aprende, o que aprende, como aprende, onde aprende. Compreenderam? Todas essas palavrinhas aqui também são verbos. Observem como ela é mais importante. Sim, o verbo é o centro da frase, porque todas as restantes, né, palavras se agrupam à sua volta. Verbo é uma palavra que normalmente vem precedida por um pronome pessoal, que são as pessoas verbais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que representam as pessoas verbais, como eu já falei. No singular, e aí eu tenho a divisão. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Um exemplo do verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. No plural, nós corremos, vós correis,
e eles correm. Observem que foi para o plural. Vamos dar continuidade. Isso aqui, gente, é só uma revisão das nossas aulas de verbos, porque nós vamos também estar falando agora sobre o verbo no imperativo, e eu quero deixar isso bem ativo para vocês, porque foi uma matéria que nós falamos bem há um tempo atrás. Bom, esse verbo também ele vai flexionar em pessoa e número. O verbo apresenta variação de 3 pessoas gramaticais, como eu já falei, no singular e no plural. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Verbo é a palavra mais variável de qualquer língua, pois ela varia em modo, tempo, número, pessoa e voz. Nós não vamos trabalhar falando sobre a voz, que pode ser ativa ou passiva, mas isso aqui não é momento para vocês. Nós vamos falar no modo. Os modos são as diversas maneiras de encarar a realização dessa ação. O tempo, ele vai falar sobre quando ocorre. E ele pode estar o modo no indicativo, que encara a ação como uma realidade, uma certeza. Eu estudo. Ele pode ser no subjuntivo. Observem que o subjuntivo, qualquer coisa que eu falar, isso é muito subjetivo. É diferente de subjuntivo. É muito subjetivo. Ou seja, isso está muito solto. É diferente do indicativo. Eu estou indicando alguma coisa. No subjuntivo, ele encara a ação como possível, desejável. Se estudasse, talvez estude. Se e o talvez é muito comum no verbo subjuntivo, no modo subjuntivo. O verbo ele vai estar nesse modo, ou no indicativo, ou no subjuntivo, ou no imperativo, que é o que eu quero falar muito com vocês hoje. O imperativo ele encara a ação como uma ordem, um conselho, um pedido. Estuda, atenção, faça, realize. Esse é o imperativo, ordem. O infinitivo, ele encara a ação em abstrato. Estudar, aprender. Você vai sempre encontrar esse finalzinho aqui, ó, ou ar, ou ou no ir, quando um verbo aparecer no infinitivo. Os tempos verbais, eles podem aparecer no presente, no pretérito ou no futuro. Esse pretérito vai se subdividir como o futuro também. Vamos fazer a leitura. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. Se foi no presente, se foi no pretérito ou se foi no futuro. O presente indica que a ação se realiza atualmente, agora, né? O presente. O pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Estudei o verbo, fazia os exercícios. E o futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual, ou seja, no futuro. Eu estudarei quando chegar à casa. Aqui tem de novo para vocês, verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no futuro e no presente. Por isso é que eu digo que ela é uma palavra muito flexível. Os tempos verbais, o passado já aconteceu, o presente agora e o futuro a Deus pertence. Vai acontecer ainda. Eu estou com muita saudade das nossas aulas, crianças. Aulas presenciais, que a gente pode brincar, não é mesmo? O passado. E esse pretérito, eu vou falar com vocês só a nível de conhecimento, mas isso não vai ser cobrado nesse momento para vocês, não. Tem o pretérito mais que perfeito, tem o pretérito perfeito e tem o pretérito imperfeito. Como também, já falei para vocês, né? O pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito. Não há necessidade de você se prender a essas informações, não. Só estou falando a nível de conhecimento.
para você já ter ouvido falar desses assuntos. O futuro também pode ser do presente ou o futuro do pretérito, tá? Nós vamos agora retornar ao nosso livro e quero falar com vocês sobre o imperativo. No imperativo, que será o exercício número 12, mas antes eu quero falar com vocês do imperativo, que é um dos modos verbais, juntamente com o indicativo e com o subjuntivo. No imperativo, a pessoa falante, quem fala, leva o seu interlocutor, né, com quem ele está conversando, a realizar uma ação expressando o que ele quer que faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma exortação, uma ordem, um comando. Imaginem vocês no exército. Será que tem convite? Será que tem súplica? Não. Tem ordem. Levanta, faz, acontece. O imperativo, ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugado de forma diferente. Nas duas, não há a flexão na primeira pessoa, eu. Por quê? Não tem como eu dar uma ordem para mim mesma. Lúcia, levante. Lúcia, escreva. Não é possível isso, não é mesmo? Eu quero dar alguns exemplos para vocês no modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vá fazer o dever de casa. Saia da frente. Para. Todos esses são modelos de verbos, né, no imperativo. Vamos retornar ao nosso exercício agora. Já fizemos uma breve revisão do que é verbo e no verbo no imperativo. Sabemos que os verbos no modo imperativo podem indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Por favor, sublinhe essa parte também que eu sublinhei. Na letra A, no texto recalcitrante, o cobrador disse: o senhor está desrespeitando a portaria e eu tenho que convidar o senhor a descer do ônibus. Isso aí foi a fala de quem? Do cobrador. Quando há uma fala de um personagem, olha o travessão aqui, aparecendo. Muito bem, agora vocês vão escrever a frase que o cobrador diria ao moço, ordenando que ele saísse do ônibus. Aqui ele está apenas falando, né, explicando. Caso contrário, ele teria que convidar o senhor a descer do ônibus. Aqui você vai nessa letra A, número 12, letra A, você precisa fazer no caderno, pulando 4 linhas. Eu acho suficiente. E aí você vai reescrever essa frase, só que no sentido de uma ordem, ordenando que ele saísse do ônibus. Não esqueça de continuar da sequência a esse pensamento. A escrita vai ficar um pouco diferente, mas a ideia é essa: o cobrador mandando o moço se retirar do ônibus. Usem o travessão. Façam, logo após volte para nós fazermos a correção. Na letra B, o cobrador solicitou ao moço que se levantasse, pois estava molhando o ônibus. Agora, nesse momento aqui, na B, você não vai escrever mais uma frase, você vai escrever um diálogo, né? Uma possível conversa entre os dois, quem? Cobrador e o passageiro, que é o moço, expressando o pedido que o cobrador fez ao rapaz. O rapaz e o cobrador. Aí você vai ter que colocar isso aqui também no seu caderno. Aqui você vai precisar pular mais umas 8 linhas, eu imagino, tá? 6 a 8 linhas para não ficar embolado. Porque entre a fala do rapaz e do cobrador, deve haver uma linha diferenciando uma da outra. O cobrador: você não vê que está molhando o ônibus? Então, aí o rapaz vai falar: por que eu tenho que me levantar? Então, você pode usar até mais do que 2 falas, mas é importante que você ponha a fala do rapaz e do cobrador.
faça assim que terminar. Olha o imperativo aí. Faça o exercício. Assim que vocês terminarem, retornem para fazer a correção. Número 13. Na última parte do texto recalcitrante é mencionada uma portaria, ou seja, uma norma que proíbe as pessoas de se sentarem nos assentos do ônibus quando estão molhadas do banho de mar. O passageiro parece que não quer respeitá-la e por isso é chamado de recalcitrante. E ele fica muito irritado com isso. Eu até concordo, porque ele não conhecia esse significado, então ele deve estar imaginando, né, que isso é um palavrão. Letra A. A palavra que pode substituir o termo recalcitrante, você acredita que vai ser? Não esqueça de ver o significado. Escrevam até ao lado aqui o significado, seria interessante. Será que recalcitrante é a mesma coisa que analfabeto? Que é a mesma coisa que sujo? Que ignorante? Não sei, acho que não. Mas, por favor, vejam esse termo aqui, essa palavra, por qual pode ser substituída, não fugindo, né, do contexto da história. Esse 13A, você pode responder no próprio livro. O B, você já vai ter que escrever no caderno. 13B, e aí você vai dar a resposta. De acordo com as ideias do texto recalcitrante, o cobrador estava, de fato, insultando o rapaz? Não, né? Nós já percebemos que não houve nenhum insulto. Ele estava aborrecido, chateado, perdendo a paciência, mas não era um insulto. E aí você vai ter que dizer por que você acha isso. No caderno, 13B, no caderno, pulando aqui 4 linhas. C. Ao usar a palavra recalcitrante, o cobrador criou uma situação embaraçosa, pois o moço ficou furioso e quis brigar. Por que será que o jovem ficou tão nervoso? Nesse 13, letra C, você também tem que responder apenas a resposta no caderno. Por que será que ele ficou tão nervoso? Ele se sentiu o quê? Elogiado? Insultado? Sim. D. O passageiro pulou transfigurado. O quê? Repita, se for capaz. Muito bem. No primeiro tópico, nesse trecho, que verbo está empregado no modo imperativo? E aí eu tenho essa passagem aqui, retirada do texto. Você vai me dizer onde é que está empregado o modo imperativo aqui. Será que é no pulou? Transfigurado? Não, tem uma palavra que você pode escrever aqui mesmo ao lado, que está dizendo que é um verbo no imperativo. A segunda, ao usar esse verbo no imperativo, o passageiro, ele fez um pedido, ele deu uma ordem ou ele deu um conselho? Você vai marcar a resposta, também não precisa fazer no caderno. De acordo com o último parágrafo do texto, o narrador não soube como terminou a história. Redija um parágrafo dando um final possível para o texto. Então, de acordo com o último parágrafo, vá lá no seu texto, leia o último parágrafo. O narrador, quem narra a história, não soube como terminou a história. Redija, reescreva. Reescreva um parágrafo dando um final possível para o texto. E aí você vai escrever o que você acha, como terminou esse texto. Quais são as possibilidades? Eu fiquei pensando aqui, e aí fiquei imaginando. Aqui no ponto, né, de repente, que o narrador desceu do ônibus, subiu um policial, o rapaz parou de discutir com o cobrador e desceu no ponto seguinte. Esse aqui seria o meu final do meu texto. Mas você pode criar o seu. É com um corpinho assim que você tem que fazer esse aqui, tá bom? Aqui você vai precisar fazer no caderno, então você tem que registrar número 13, letra E, e aí vai colocar a respostinha aqui. Umas 4 a 5 linhas, eu imagino. Não esqueça o ponto final, a letra maiúscula. 14. Vamos treinar ortografia. Oba! E aí nós estamos utilizando NH, CH, LH e o H
sozinho, que na verdade o H sozinho, o som dele, ele fica sem som. Nós sabemos que ele existe, mas ele não tem o barulhinho, aquele que faz do tá, pra, pré. O H não tem. Indique com um X a opção que completa as palavras do quadro abaixo. Então, você vai ver a palavra que você acredita que pode formar. Será que eu posso formar bonha com NH? Não, né? Bonha. Não conheço isso. Será que eu posso escrever bolha, se eu pôr o LH aqui? Sim, então bolha, eu marco aqui o LH, completo aqui e reescrevo na frente todas essas palavras aqui. Bolha, herança, bicho, galinha, rainha, choro, humildade, ganho ou galho, tanto faz. E aí você vai escrever aqui na frente, reescrever com o pedacinho que estava faltando. Assim que terminar, volte para fazer a correção. Na letra B, preencha o quadro abaixo com palavras que seguem a mesma regra das palavras destacadas na primeira linha. O que você observa nessa palavra aqui, com um exercício parecido com o anterior? Aqui aparece para mim o CH, aqui o LH e aqui o NH. Dígrafos, todos esses encontros aqui são dígrafos. Relembrando, dígrafo, duas letras e um único som. Observe que quando eu falo chave, parece, na verdade, que eu estou falando o som do X, não é isso? Mas a correta escrita com CH. Então, isso aqui é um dígrafo, duas letras e um único som. Por exemplo, folha, parece o som do H? Não. Então, é outro dígrafo. Vamos ver quais palavras eu poderia estar escrevendo seguindo esse CH aqui. Todos poderia ser no começo, também pode ser no fim, contando que tem o mesmo sentido do CH. Por exemplo, chuva, poderia ser colcha. Estão observando? Nesse aqui, folha, poderia ser rolha, ramalhete, milho. E ninho poderia ser linha, olha o NH, pinheiro. E aí vocês vão escrever várias palavrinhas aqui. Todas aqui com NH, aqui com LH, aqui com CH. Tanto faz, está no começo, no meio da palavra. Tudo bom? Ou até mesmo na última sílaba. Nós vamos parar aqui o nosso exercício, porque na próxima aula nós daremos continuidade, porque já vai falando de um outro texto, para não ficar muito pesado para vocês. Voltem daqui a pouquinho fazendo a correção que eu vou deixar para vocês. E aí, deu tempo para todo mundo resolver? Eu preciso saber como vocês estão, se vocês estão realizando esse livro, mesmo quando ele acabar, você não pode de maneira nenhuma deixar ele de lado. Por quê? Primeiro que nós temos ainda algumas experiências que nós vamos realizar. E aí eu preciso que cada um tenha o seu material, tenha o seu livro. Outra coisa, os livros, eles são uns amarrados aos outros. Vai também ter necessidade de você voltar. Para quê? Para rever algum conteúdo. Tudo bom? Então, vamos lá. E aí, vamos agora à correção. Eu preciso que vocês anotem tudo assim, quantos certinhos que você teve em cada exercício. Principalmente nesses exercícios que são revisões, para a gente ver se tem algum conteúdo que precisa ser revisto e bem trabalhado com maior intensidade. E aí nós temos as palavras que vocês precisavam trocar, né, por outra desse quadro aqui. Nós já tínhamos feito alguns modelos. Crianças, a minha ficou um pouco meio que fora de ordem, porque aqui eu não tenho como escrever. Então, eu passei a resposta dessa aqui para cima. A dessa letra do segundo também está aqui em cima, tá? Vou ler com vocês e aí vocês vão compreender. Daquele passageiro escanchado placidamente no banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo, no piso do ônibus, a microfigura de uma piscina. Eu troquei essas duas palavras por daquele passageiro de pernas abertas, tranquilamente,
No banco lateral, escorria um fio de água que ia compondo, no piso do ônibus, a microfigura de uma piscina. Acertaram? Beijinho para quem acertou e quem tentou. O moço, pois, ostentava barba e cabeleira amazônica, sinais indiscutíveis de mocidade. Nem te ligo. A palavra que eu preciso trocar é ostentava, então vai ficar. O moço, pois, exibia barba e cabeleira amazônica, sinais indiscutíveis de mocidade. Nem te ligo. Estão observando? Eu tenho que reescrever a frase toda, trocando essa palavra em negrito. A terceira frase. Estava cansado de advertir passageiros que não aprendem a viajar no coletivo. Ele estava cansado de censurar passageiros que não aprendem a viajar no ônibus. Coletivo é um transporte público e aqui no caso é um ônibus. Advertir, eu troquei por censurar, coletivo por ônibus. A quarta, o trocador esfregou as mãos no rosto num gesto de enfado e desânimo, diante de situação tantas vezes enfrentada e murmurou. Eu vou trocar trocador, enfado e murmurou. O trocador por cobrador, esfregou as mãos no rosto num gesto de incômodo e desânimo diante da situação tantas vezes enfrentada e disse em voz baixa. Murmurou, vou trocar por voz baixa. Acertaram? Parabéns! Agora nós vamos reescrever, né, essas expressões populares aqui, trocando por alguma que você compreenda o significado. O moço, pois, ostentava barba e cabeleira amazônicas, sinais indiscutíveis de mocidade. Nem te ligo. Esse nem te ligo eu vou trocar por não dar importância, não dava bola, não ligava. Esses caras são de morte, ou seja, são de morte eu posso trocar por difíceis de conviver, né? Uma convivência difícil. Acham que compraram o ônibus e podem fazer dele casa da peste. Pode fazer dele o quê? Uma bagunça. Aqui você não precisa reescrever a frase, tá bom? Somente a expressão. Sabia de experiência própria que passageiro nenhum quer entrar numa fria, ou seja, quer sair-se mal, criar confusão. Ficam de camarote espiando o circo pegar fogo. Ficam de camarote esperando ver uma confusão. Aqui você pode trocar o artigo e acrescentar uma outra palavrinha. Acertaram? Como é que foi o resultado? Vamos lá. Quero ver quem é que acertou tudo. O número 11. Depois de ouvir a segunda parte do texto recalcitrante, responda. O trocador e o passageiro, que são os dois personagens, né, principais dessa crônica, o trocador e o passageiro discutiam se a água que molhava o ônibus era ou não do mar. Muito bem. O fato de que o rapaz estava de calção de banho e vindo da praia. E isso fez com que o trocador, criasse uma expectativa de que ele estava vindo da praia. Não, da praia. Esse foi o primeiro argumento que o trocador usou. Eu escrevi aqui em cima porque não tem espaço aqui, fica muito apertado. Agora, que argumento o passageiro usou para afirmar que não era do mar? O rapaz afirmou que estava suando, né? Eu até pedi que vocês observassem a imagem aqui. Nossa, ele estava com muito calor, né? Por que não tirou essa blusa? Essa história tem alguma coisa escondida aí, hein, crianças? Bom, que água pode ser essa que está pingando se não for do mar? Só se... imagina a cara do moço, do cobrador. Considerando essa expressão, só se, na frase acima, o que o trocador estava sugerindo que pudesse ter acontecido? Eu vou refazer essa resposta aqui, puxar aqui para cima para vocês, tá? Porque ficou muito distante. Pronto, belezinha, agora tá pronto. Essa aqui seria a resposta, né? Que ele estava sugerindo que o rapaz, então, pudesse ter feito pipi. Meu Deus, que vergonha, hein?
No número 12. Sabemos que os verbos no modo imperativo podem indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Fizemos já, né, uma breve revisão sobre verbos. Falamos também sobre o imperativo, a maneira que é uma ordem, uma coordenada, um pedido. Então, nós precisamos criar, nesse texto recalcitrante, o cobrador disse, aí aqui tem a primeira fala, o senhor está desrespeitando a portaria e eu tenho que convidar o senhor a descer do ônibus. Escreva a frase que o cobrador diria ao moço, ordenando que ele saísse do ônibus. Eu escrevi, crianças, aqui em cima, eu vou tentar puxar aqui para baixo para vocês, porque ficou um pouco disforme. Vamos lá, vamos ver se eu consegui. Ah, que bom. E aí eu coloquei, senhor, desça do ônibus, pois está desrespeitando a portaria. Ele não falou em convidar, ele mandou, ele deu uma ordem, desça. Esse desça é um verbo no imperativo. Muito bem, acertaram até aqui? Como estamos? Tudo bem aí com vocês? Não tem nenhuma dificuldade, não é mesmo? Isso aqui são revisões. Eu estou até achando que eu estou ficando chata de tanto que eu estou explicando, crianças, para vocês. Mas é que eu fico preocupada se vocês realmente estão compreendendo. Eu sempre vou estar voltando. Nem que nossas aulas fiquem menores, se vocês quiserem. A gente faz uma aula mais curtinha. Mas eu não posso deixar de rever os conceitos com vocês. Vamos lá. Eu deixei aqui a resposta aqui. Ficou mais claro para vocês. O cobrador solicitou ao moço que se levantasse, pois estava molhando o ônibus. Escreva um diálogo possível que ocorreria entre o cobrador e o moço, expressando o pedido que o cobrador fez ao rapaz. E aí eu coloquei aqui, né? Essa aqui é a minha versão. Você pode fazer a sua. Por que eu tenho que me levantar? Aí o cobrador, você não vê que está molhando o ônibus? Esse foi o meu diálogo, né? Você pode criar um outro. Eu fiz muito parecido com o que estava lá no texto mesmo. Aqui também você deve ter feito no seu caderninho. O número 13, na última parte do texto recalcitrante, é mencionada uma portaria, que são normas, né, que proíbem determinadas situações em determinados lugares. Ou seja, uma norma que proíbe as pessoas de se sentarem nos assentos dos ônibus quando estão molhadas do banho de mar. O passageiro parece que não quer respeitá-la e, por isso, é chamado de recalcitrante. Letra A. A palavra que pode substituir esse termo recalcitrante é... Ai, aqui, peraí que eu risquei aqui uma coisa errada, gente. Que horror. Pronto. É desobediente, não é mesmo? Desobediente é a palavra mais correta, porque ele não queria obedecer. Basicamente isso. Isso. Na letra B, de acordo com as ideias do texto, o cobrador estava de fato insultando o rapaz? Não, ele estava apenas realizando o seu trabalho. Na letra C, ao usar a palavra recalcitrante, o cobrador criou uma situação embaraçosa, pois o moço ficou furioso e quis brigar. Por que o jovem ficou tão nervoso? Porque, na verdade, ele não conhecia, não é o significado da palavra. Simples assim. Por isso é que nós, antes de entrarmos em uma briga, em um atrito, temos que pensar, olhar os dois lados. Respira fundo, porque briga, essas coisas nós já conversamos, né? Isso não é para pessoas civilizadas. Nós temos que chegar a uma situação, a uma resposta para aquela ansiedade, para aqueles atritos, sem chegar às vias de fato. Letra D. O passageiro pulou transfigurado. O quê? Repita se for capaz. Nesse trecho, que verbo está empregado no modo imperativo? Repita. Veio como um desafio, não é mesmo? É o verbo repetir. Aqui é o infinitivo. Ao usar esse verbo no imperativo, o passageiro deu uma ordem, não é mesmo? Ou ele fez um pedido. Vem, por favor, repita. Não. Repita, se for capaz. Na letra E. De acordo com o último parágrafo do texto, o narrador não soube como terminou a história. Redija um parágrafo dando um final possível para o texto. Eu fiz um bem pequenininho aqui, somente para vocês. Deixa eu só fazer aqui uma correção. Um momentinho. Pronto. O cobrador... eu fiz aqui a minha, tá, gente? O cobrador ficou muito irritado e solicitou ao motorista que parasse o ônibus e obrigou o rapaz a descer
do veículo, da condução. Ele estava já sem paciência. Desça do meu ônibus logo. Pronto. Resolvido o problema. Porque eram tantas conversas, né? A história veio se arrastando, se prolongando tanto. Você pode fazer outro final, né? Criar outro parágrafo. Você pode também dizer, sei lá, que o passageiro, né, que também estava no ônibus, explicou o significado da palavra certa para o rapaz, e aí ele ficou com vergonha de não ter conhecido, também quis evitar problemas e desceu. Você deve fazer essa aqui no seu caderno. Número 14, vamos treinar a ortografia. As nossas palavrinhas, marcamos X e na frente nós escrevemos as palavras corretas. Aqui faltou um pedacinho para mim, deixa eu só completar aqui, porque às vezes acontece isso aqui nesse livro, quando a gente vai fazer uma palavra, ela come um pedacinho na hora da correção. Não pode faltar nada, tá? Bolha, aqui ficou bolha, herança, bicho, galinha, rainha, choro, humildade. Faltou o D com E também aqui para mim, tá vendo? Só como é que aparece? As coisas às vezes some, aparece e some. Humildade, galho, todas aparecendo o quê? Um dígrafo. Vamos lá. A letra B, preencha o quadro abaixo com as palavras com a mesma regra. CH, LH ou NH. E aí nós fizemos algumas aqui, só um pouquinho, um momentinho que eu vou fazer uma correção. Pronto, já arrumei, crianças. Eu criei essas palavras. Vocês podem e devem ter posto outras, né? Que vai ficar muito mais rico o aprendizado. Vocês vão ver, ler e ouvir as minhas e também vai ter as de vocês. Chave. Eu coloquei cochicho, olha o CH aqui. Chove, olha o meu outro CH aqui também. Colchão, olha ele aqui. Colcha e cheio. Se vocês observarem, o som do X aparece em todos. Folha, rolha, ramalhete. Aqui, milho. Vamos só escrever aqui o milho, que sumiu daqui. Aqui, milho. Colheita, palha e talher. Essas são as minhas sugestões. NH, vinho, linha, pinhão, pinheiro, que eu amo pinheiro. Dinheiro, também gosto bastante. E canhão. Tudo bom? E aí, meus amores, como é que foi a correção? Gostaram do texto? Eu espero que vocês tenham tido bons resultados. Por favor, não deixem de fazer a correção, não deixem de fazer a atividade. Se a aula ficar um pouco mais longa, não reclama, porque na sala de aula nós ficávamos muito mais tempo. E eu preciso de vocês aqui, junto comigo. Não posso eu ficar falando aqui sozinha, eu estou me sentindo sozinha, estou sentindo falta de vocês. Então, vamos tirar esse tempinho para mim. Eu preciso que vocês me deem esse tempinho, tá legal? Na nossa próxima aula, nós não vamos começar com a revisão, porque a revisão foi feita nessa aula dupla. O que é a aula dupla? Eu explico para vocês e você pausa e faz o seu exercício. Volta e faz a correção. Foi assim que nós combinamos. Por quê? Porque eu quero, como é revisão, eu não quero ficar esperando um outro dia, que vai continuar ficando distante, né, para vocês realizarem. Tudo bom? Espero que na próxima aula vocês tenham já tudo organizadinho, o caderno, o material, o livro, que nossa próxima aula será de matemática. Matéria nova, precisa de muita atenção de vocês. Um beijão, até a próxima aula. Beijo!